Graças a Deus. Salve, meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de bênção, de graça e maravilha. Eu acredito que nessa noite Deus tem uma palavra de vitória para você. Quero saudar a todos os meus irmãos que estão conectando conosco, aqueles que estão entrando na conexão Rompendo Fronteiras. Já quero louvar a Deus, aleluia, por cada vida nesta noite, noite de bênção, de maravilha e de graça. Estamos aqui nesta programação da TV Like Life, programação Rompendo Fronteiras, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Um beijo no coração de cada um, vai sintonizando aí para a glória do Senhor Jesus. Quero saudar também, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a Rose, que Deus abençoe, amém? Que Deus possa te abençoar, Rose, a companheira que estará nos auxiliando para a glória do Senhor dos Exércitos. Hoje foi, aleluia, um dia de bênção. Logo pela manhã já estávamos no monte buscando a presença do Senhor. À tarde também estava meditando, né, na consagração do santo, para que venha chegar a noite e nós trazer uma palavra rema, uma palavra de vitória do coração de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus, tá? Amém? Então, já estar fazendo uma oração, Rose, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode mandar mensagem aqui, tá um telefone aqui embaixo, aqui, ó. Pode mandar mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo aqui, você que está no Facebook, para a glória do Senhor Jesus, pode dar o seu nome, tá? E até mesmo a causa, né, Rose? Sim. Porque como nós podemos orar sem apresentar a causa para o Senhor? Às vezes a luta é financeira, é conjugal, é espiritual, é uma enfermidade, então é físico. Então você manda mensagem e nós estaremos intercedendo ao seu favor para a glória do Senhor. Já quero abrir esta programação Rompendo Fronteiras, já em oração, apresentando esta programação na mão do Senhor. A Bíblia nos fala assim, Rose, que com a palma da sua mão ele mede o céu, e com a concha da sua mão ele mede o oceano. Então eu acredito que a nossa causa, ela cabe nas mãos do Senhor. Sim. Eu acredito que o que você precisa não só está na mão do Senhor, mas também cabe, aleluia, você na mão dele. Porque a mão de Deus é aquela que nos acolhe. Amém? Então nós vamos apresentar esta programação, apresentar a sua vida. Nós temos aqui 1 hora de programação para falar do amor de Deus, para apresentar, e acredito que Deus é fiel e poderoso de fazer uma grande obra na minha e na tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então você que pode, vamos fechar nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo nos envolver. Eu acredito que Deus tem coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. Deus tem coisas grandes e firmes que há de revelar sobre as nossas vidas. Eu acredito que Deus se faz presente, porque aqui a Bíblia nos fala assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Já quero louvar a Deus pela vida do David, que está ali arrumando o som para que possa chegar o melhor som para você. Já quero louvar a Deus por este ambiente. Deus vai nos abençoar. Acredita nisso, Rose? Eu creio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, vamos apresentar em oração esta programação, em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Soberano, bendito, eterno Deus, Pai, diante da tua graça e a tua misericórdia, Senhor, eu já quero te louvar e bendizer o teu santo nome, que só o Senhor é Deus. Nesta noite, Senhor Jesus Cristo, eu te peço por misericórdia, que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um dos teus filhos que estão sintonizados. Que o Senhor possa ir de encontro aos teus filhos que estão no leito. Cada um de encontro com seus filhos que se encontram com as suas portas fechadas, que precisa de um renovo, de um milagre. Jesus Cristo, a tua palavra nos fala que o Senhor dá força ao cansado. A tua palavra nos fala, Senhor Jesus Cristo, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, nesse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Um Deus que fez promessa, e essa promessa que ele fez, ele cumpriu. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu acredito, Senhor Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor está indo de encontro a este casal. Eu acredito que o Senhor está indo de encontro a esta mãe, aleluia, a qual perdeu seu marido, a qual criou seu filho neste tempo tão difícil, Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra de vitória, Senhor. Eu acredito que o Senhor há de abençoar este homem, essa mulher que te clama pelo teu santo nome. Pai, toma em tuas mãos o pastor Alisson, a Larissa, o Creudo, a minha vida, a nossa família, Senhor da glória, aqueles que estão se conectando, que estão ao vivo conosco, Senhor, que receba essa graça, essa virtude que nós estamos sentindo aqui nesta noite pelo poder do teu nome, Jesus. Eu acredito que nesta quinta-feira, neste dia 25, Senhor da glória, de março de 2021, vai ficar marcado, Senhor da glória, sobre a vida deste teu filho, sobre a vida da tua filha que te clama, que te busca pelo poder do teu nome. Senhor da glória, revela a tua palavra, seja feito o teu querer e a tua vontade aqui nesta noite. Porque nós acredito que nós não estamos órfãos, porque a tua palavra nos fala que o Senhor ia subir ao Pai, ia rogar ao Pai para que enviasse o Consolador, e Ele está aqui nesta noite, para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós iniciamos essa programação no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, nessa noite, eu já quero louvar a Deus por cada vida que aqui se encontra. Eu quero interagir com você. Amém? Quero interagir com você. Já quero louvar a Deus pela vida do Murilo. Louvado seja Deus. Murilo está sempre conosco, já é um ouvinte fiel aqui da programação Rompendo Fronteira. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Dallas. A paz do Senhor Jesus Cristo, Murilo. Em nome do Senhor Jesus. Saudade. Oi? O Ribamar também está conosco. O Ribamar Silva. Ribamar Silva. Ribamar Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A boa noite, Ribamar. Que Deus abençoe. Vai marcando o nome aqui, Rose. Separado aqui em nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar no final intercedendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fica conectado conosco aí, Ribamar, que eu acredito que Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração, assim também como o diácono Murilo, em nome do santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Para a glória do Senhor. Então, Rose, hoje foi correria, hoje foi difícil, mas não impossível, né? Não. Deus tem nos abençoado. Hoje nós estávamos ali no monte. Deus tem dado uma palavra de vitória para as nossas vidas. E nós temos renovado. Sim. Né? Porque quando nós sentimos esse renovo sobre as nossas vidas, não tem cansaço. Não tem. Não é assim? Não tem cansaço. Não tem. E eu louvo a Deus, porque Deus ele tem nos surpreendido a cada dia. Porque a igreja, por decreto, nós temos que ser fiel a isso, está fechada. Então, pelo fato de a igreja estar fechada, e nós que somos adoradores, nós fazemos culto no nosso lar, com a nossa família. Nós subimos ao monte para adorar a Deus, né, Rose? Sim. E então nós podemos entender que dentro disso, o Senhor vai nos renovando. É como nós estávamos falando com a Rose, até mesmo com um amigo lá do serviço, o Everaldo Cândido Santos, nós falamos de depósito. Verdade. Porque nós estamos buscando a Deus, porque nos dias das adversidades, essa oração ela vai nos sustentar. Essa oração ela vai nos deixar forte na presença do Senhor. Efésios 6:10 nos fala assim, ó: finalmente, filhinhos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós estamos fortalecendo em Cristo, para que nos dias maus nós podemos estar inabalável. Os dias maus é hoje. Os dias maus que nós estamos vivendo é este tempo agora que nós estamos vivendo. Ah, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Murilo aqui tá dando risada, né? Louvado seja Deus. É presbítero, né? É presbítero ou diácono, Murilo? Manda aqui se você é presbítero ou diácono, que faz tanto tempo que eu não te vejo, mano. Pode compartilhar conosco para a glória do Senhor Jesus Cristo, né, Rose? Sim. Então, hoje teve uma experiência no monte. Fala aqui para nós aqui. Sim, experiência. E qual foi a Vamos experiência? se renovar no monte, né? Isso, pode Isso criar faz aqui, tá? parte. Isso faz parte, precisa, né?
Isso, nós precisamos estar clamando, isso aí é cotidiano, tá? Cotidiano, verdade. Isso é a nossa vida espiritual. Porque assim, Rose, assim como o seu corpo físico, ela necessita do alimento, do arroz e feijão, assim é seu espírito, buscando a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, você se enche, você se renova, você não fica fadigado. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Então, a Rose de ontem não é a mesma de hoje, porque o Senhor te deu a oportunidade de você ser nova pessoa. Então, e como você fez a pergunta hoje? Hoje a pergunta que minha esposa me fez foi essa: e se hoje fosse o último dia? Verdade. A minha resposta foi sucinta. Eu estaria subindo ao monte, que foi a nossa programação. Estaríamos hoje aqui na Estaria aqui na rádio hoje falando do amor de Deus. Verdade. Porque é o nosso prazer, é a nossa vontade. Salmo 37 fala: deleita-te no Senhor e faz o bem. É o que nós estamos fazendo, nós estamos deleitando no Senhor, e mediante esta situação. É claro que nós nos entristecemos porque nós somos ser humano, porque nós temos recebido várias mensagens de amigos, até mesmo de familiares, de pessoas que estão no leito. Família que estão chorando pelos seus maridos, pelas suas esposas, pelos seus filhos. E eu deixo um recadinho para você aqui, né? Então, que nós possamos colaborar com isso, usando máscara, né? Quando você estiver na rua, no mercado aí, que você leva o seu gelzinho na mão para a glória do Senhor Jesus Cristo. Evita a aglomeração, para que esse tempo possa passar rápido e nós possamos estar juntos. Tem igreja que sauda com ósculo santo, não pode. Tem igreja que cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Cristo tocando na mão, não pode. Se aproximar, tem que ter um distanciamento, nós temos que respeitar isso. Então que esse tempo passe logo e nós possamos ter esse calor humano novamente, né, Rosa? Verdade. Senhor da glória. Que está faltando, mas Tá isso faltando. não vai nos impedir, né, de estar falando da palavra de Deus da rádio. Amém. De estar indo ao monte. De estar buscando a presença do Senhor, né? Então nós nos acreditamos nisso para a glória do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Eu quero já ler, pode falar. O Murilo Antônio respondeu aqui, tá? Sim. Que ele é presbítero. Presbítero Murilo, que Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Murilo, quero estar marcando aí um dia com você, pra você estar aqui conosco, tá? Pra você estar trazendo uma palavra aqui de Deus para as nossas vidas, para os ouvintes aqui da programação Rompendo Fronteiras, amém? Deus abençoe. Quero deixar também aqui um beijo no coração do meu pastor Alisson. Que Deus abençoe em nome do santo do Senhor Jesus. Saiba aqui que tem um amigo, liga aqui pra nós aqui, tá? Liga aqui pra nós, em nome santo do Senhor Jesus, tá? Eu quero compartilhar aqui, Rose, uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, dos ouvintes, como nós que estamos aqui, no livro de Mateus, capítulo de número 25. Sim. Amém? Você quer ler? Você quer ler? Livro de Mateus 25, quer ler? Você vai ler aqui do verso 1 até o 13. Fica à vontade. Tá. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, Glória a Deus. que toma suas lâmpadas e sai a receber o novo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas tomaram suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo. Saiu a seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e separaram suas lâmpadas. E as sensatas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não,
para que não falte o suficiente para nós e nem para vós. Ides antes ao que devem e comprai-vos para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e as fecharam-se à porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abrem a porta. Mas ele respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Glória a Deus, isso mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deixa eu estar explicando aqui. Amém. Eu quero deixar aqui um abraço para Alice Ramos, tá? A filha da Rose. Quero deixar aqui um beijo no coração também do meu irmão que está aqui, o Michel Wilson. Que Deus abençoe, Maicon, para a glória do Senhor dos Exércitos. Rose, vai marcando o nominho aqui. Isso. Aleluia. Alice? Isso. Alice, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, filha. Um beijo no teu coração. Mateus capítulo de número 25 nos fala assim, Rose. Sim. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quando nós falamos de virgem, nós falamos de pessoas puras. Está falando de santidade. Podemos entender dentro desta passagem bíblica que aqui a Bíblia está nos falando de 10 mulheres, 5 prudentes e 5 nércias. Ou nós podemos entender 5 mulheres inteligentes e 5 tolas. Sim. E nós vamos entender dentro desta passagem bíblica que aqui fala de um casamento. E a Bíblia vai nos falar que deste casamento muitas pessoas foram convidadas para estar dentro desta bolda, desta festa. O interessante é que as pessoas saíram para ir de encontro a esta festa. E a Bíblia vai nos falar que 5 destas mulheres levaram o azeite de reserva. É como se fosse nos dias de hoje, falando assim, olha, nós vamos para uma festa e está marcado às 19 horas. Então o azeite que eu estou levando para acender a minha lamparina, esse combustível que vai deixar aceso, ele vai durar até às 19 horas. Então entra agora as 5 prudentes que levou azeite a mais. Então é como ela estivesse falando, olha, o noivo pode se atrasar. E se ele se atrasar, o meu pavio ou azeite, ele não vai se acabar. Ele vai dar continuidade e vai deixar a lamparina acesa. Então não vou deixar o azeite levar a quantidade certa. Mas a Bíblia vai nos falar que aquelas tolas levaram o azeite como se fosse no horário certo do casamento. Mas a Bíblia nos fala que o noivo, ele tardou. E quando nós falamos de o azeite ser levado a mais, então nós podemos entender que esta pessoa, ela estava levando a mais em oração, na comunhão com Deus. Porque nós podemos entender dentro desta passagem bíblica que desde, Rose, que nós servimos a Deus. Quantas pessoas têm falado, antes da minha avó, antes dos meus pais, têm falado assim, olha, Jesus vem vindo. Então essas pessoas falam, Jesus vem vindo e tem descido a sepultura. Jesus vem vindo e tem descido a sepultura e Jesus não veio. Então para que eu vou carregar azeite de reserva? Todo mundo está falando que Jesus vem vindo, tem passado geração e Jesus não vem, e para que eu vou manter o azeite em reserva? Mas a Bíblia nos fala que essas 5 prudentes, ela teve azeite de reserva. É o que nós precisamos, é o que você precisa, é ter esse azeite de reserva. Porque nós falamos de azeite, nós podemos até falar de unção. Unção nós falamos de separação. É por isso que essas mulheres aqui, elas foram separadas. Para quê? Para estar na bolda junto com o noivo. Olha só que interessante. Esta parábola, ela fala 5.
prudente e 5 nércias. Ela não está falando aqui que tinha 3 prudentes e tinha 7 nércias. Ela não está falando, a Bíblia aqui não está falando que tinha 4 nércias, né? E 6 prudentes. Ela não se classifica de 3 classes. Ela está colocando 2 classes de pessoas, que as 2 classes que buscam a Deus. Mas olha só que interessante, Rose. O que Jesus vai mostrar dentro desta passagem bíblica, porque ele está trazendo aqui uma parábola que é para os seus 12 discípulos. O que ele está falando aqui é que ele está falando de salvação. E como pode salvar, ter salvação, sendo que a pessoa está em dúvida? Então, quando Elias estava no monte, ele falou assim, olha, que nós não devemos cochear em 2 pensamentos. Então não tem meio termo de salvação. Não tem um pé no mundo e outro na igreja para ser salvo. A salvação é você tomar uma decisão neste momento e falar, eu creio em Cristo. Porque quando você crê em Cristo pela fé, o seu nome já é marcado no livro da vida. E você vai fazer agora, conforme diz agora, aleluia, o Novo Testamento. Então você vai buscar a Deus e Deus vai te guardando até o dia do arrebatamento. Então nós podemos entender aqui que essas mulheres, ela teve a oportunidade de carregar azeite de reserva, como eu tenho, como você tem, como nós temos. Então você vai buscando a Deus e Deus agora vai te enchendo. E te enchendo para que naquele dia do casamento você possa estar com a sua lamparina acesa. Você lembra de Moisés? Moisés, a Bíblia vai nos falar que ele tinha que colocar o sangue nos obrais da porta, porque o espírito da morte ia passar sobre o Egito. E quem tinha a marca do sangue, o espírito da morte não entrou. E quem não tinha, o espírito entrou. E levou-se todos os primogênitos. Então nós podemos entender, louvado seja o santo nome do Senhor, que quem tem azeite, aleluia, naquele grande dia, vai participar da festa do noivo. Então nós podemos entender, Rose, que se é um casamento, e se você é convidada, o noivo que te deu aquele, como é que fala, o convite, vai ser denominado a você esse convite. Então, quando você chegar para ele, vai ser um prazer. E nós podemos entender aqui de tradição do povo de Israel, que quando eles iam se casar, as noivas, ela acendia a sua lamparina para conduzir a noiva. Então as mulheres que eram convidadas, elas acendiam as suas lamparinas até chegar na festa. E por quê? Ninguém vai acender a lamparina de dia, a lamparina tem que estar acesa, é à noite. Então à noite todo mundo fazia aquela trilha de lamparina acesa, conduzindo a noiva até a festa. Então aquelas pessoas tinham azeite de sobra. Tinha azeite, aleluia. Olha aqui, olha o detalhe. Um pé de oliveira que o fruto é azeitona. Um pé de azeitona de oliveira, ela fazendo o trabalho para sair o sumo da azeitona, ela gera aproximadamente 20 litros de azeite dentro de um ano. 365 dias, que é 12 meses. Este pé gera 20 litros. Então nós podemos entender que naquele tempo, quem plantava vendia caro o azeite. O azeite era caro, porque ele tinha N funções. Então, para que você pudesse ter o azeite de sobra, você pagava caro. E para que você possa pagar caro hoje no azeite, é dobrando o joelho.
é no jejum, é na oração, e Deus derrama sobre a tua vida quando você paga o preço clamando ao Senhor. E essas mulheres, ela tinha esse azeite até chegar o noivo, tinha de reserva. E o interessante é que quando entra lá, Rose, quando entra, aleluia, quando o noivo, porque como você leu, o noivo ele tardou a vir, e elas dormiram. Mas quando o noivo chegou, porque alguém veio clamando, falando assim, olha, eis aí o noivo, elas levantaram com a sua lamparina acesa. Você quer ler aí? Você viu aí? Pode ler. Pode ler em alta voz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, espera aqui. Tá aqui, não? Aí fala aqui assim, ó, no verso número 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso número 4. Verdade, isso mesmo. Olha só, verso número 5. E tardando o esposo, ele tardou. Todas ficaram sonolentas Fala. e adormeceram. Pode falar. Aqui, no 5, né? E tardou o noivo. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então nós podemos entender, Rose, que o noivo tardou. A hora que estava marcada, ele não veio. Não veio. Quantas das vezes você ouviu, você ouvinte, que Jesus vem vindo e ele não vem? Aí nós tornamos uma dessas mulheres que não é prudente. Por quê? O noivo tardou. Vamos dormir. Verso número 5 fala o quê? Que o noivo tardou e todas ficaram sonolentas e dormiram. E à meia-noite houve-se um grito. Qual era o grito? Aí veio o esposo. Oh, Senhor. Sai a seu encontro. Então, o noivo tardou em chegar no... Ele tinha um compromisso. Ele não falhou. Não falhou. Então, mas ele se atrasou. Se atrasou. Então, quando o noivo se atrasou, e quando ele vem chegando depois do horário marcado, que ele vem chegando, alguém saiu na frente falando que ele estava chegando. Então, nós vamos ver ali em cima que ela estava dormindo. Mas nós vamos entender que aquelas que levaram azeite de reserva, verso número 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram. É isso mesmo que está escrito? Sim. O que está escrito aí? Então todas aquelas virgens se levantaram e procuraram suas lâmpadas. Pode continuar. Suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos vós azeite. Olha só que interessante, Rose. Só para nós entender. Você tem azeite de reserva. Sim. E eu levei, pelo fato do valor do azeite, eu levei só aquele pouco. Eu levei só o que eu ia precisar. Não, você levou de reserva. Você levou. Se acabar, eu tenho de reserva. Você levou o mais que precisava. E eu não precisei levar, porque eu achava que essa conta dava. Mas quando o noivo chegou, o meu azeite, porque ele tardou, o meu azeite acabou. Então, quando o noivo chegou, você foi de encontro, noivo. E para você ir de encontro, você tinha azeite. E o meu azeite que tinha acabado, eu vou lá e falo: Rose, passa o azeite para mim um pouco. Me dá um pouco do seu azeite. E o que foi aqui que elas falaram? Verso número 8. Verso número 8. Porque nossas lamparinas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte. Aqui, desculpe, não, para que não nos falte o suficiente para que nós, nem para vós. Ide antes que ao que vendes e compro para vós. Então tá falando aqui, olha, para que não falta nem para mim e nem para você, sai e compra. E vai comprar. Mas era tarde.
Já era tarde. O noivo já tardou em chegar. Você levou o azeite de reserva, você não vai dividir comigo, porque eu teve a oportunidade de ter a mesma quantidade e não quis, porque eu achava. Nós estamos achando que ainda nesse ano Jesus não vem. Nós estamos achando que 2022 Jesus não vem. 2023 Jesus não vem. Então nós deixamos sempre o azeite abaixo da reserva. Mas nós que servimos a Deus, e uma coisa interessante, sabe qual é interessante, Rosa? É que quem foi convidado, louvado seja Deus, é uma palavra revelada mesmo. Quem foi convidado e não compareceu na festa, vai ter que se explicar pro noivo. Porque pra mim, você é meu amigo. Eu convidei você. E por que você não foi? É porque não tinha azeite. Nós vamos ver o desfecho desta passagem lá nos últimos versículos. Olha aqui, lê o verso número 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós e nem para vós. Ide antes ao que vendes e compra para vós. Aí o versículo 10. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Olha só. Verso número 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então as 5 prudentes, elas entraram. Porque o noivo está na festa e bateram na porta as 5 prudentes. E ela falou: eu sou convidada. Então levanta a sua lamparina para que eu possa reconhecer o seu rosto. Quando ela levanta a lamparina, o noivo reconheceu as 5 e falou: entra. Porque bodas significa festa. Entra para a festa. Quando nós falamos de festa, Rose, o que você pode denominar como festa? Alegria, risos, gargalhada. Nós vamos aqui compartilhar de coisas boas, festa. Quando nós falamos de festa, nós estamos falando de coisas boas. Então o noivo falou assim: ó, levanta a sua lamparina. Levantou, clareou, falou: você é minha convidada, entra. Mas quando agora chega as 5 nércias, ou as 5 loucas, olha que interessante, ela saiu para comprar, mas já era tarde. Em outras palavras, não tinha mais em lugar nenhum. Quando vai bater na porta do noivo, o noivo vai atender. Porque quando bate na porta, o noivo atende. Quem é você? Eu sou as convidadas da festa. Então levanta a sua lamparina para que eu possa reconhecer o seu rosto. Mas acabou o azeite. E não tem como clarear a minha face, não tem como. Então apartai de mim. Pode ler aqui o verso número 12 e 13, Rosa? Mas ele respondeu, 12. Mas ele respondeu: na verdade, eu vos digo que não vos conheço. Peraí, então o noivo está falando o quê? Ele está falando que na verdade ele não conhece. Ele não conhece. E por que não conhece? Porque não levou azeite de reserva. Então é necessário nós termos reserva de azeite, Rose? Sim. Então é necessário nós, porque esta reserva que nós estamos falando aqui nos dias de hoje, a tradução bem simples, é você ter uma vida de oração. É você ter uma vida de consagração na presença do Senhor. É você ter uma vida de buscar a Deus. E por que essas mulheres não entram dentro, junto para a festa, falando assim, nós somos parte das prudentes? É porque o noivo tardou. É porque o noivo tardou e quando ele chegou, pegou muita gente despercebido. O azeite acabou e você não notou. Então nós podemos entender aqui no verso número 12, como você leu, né? E ele respondeu e disse: em verdade vos digo
que não vos conheço. Não vos conheço. Mas peraí, Jesus, tu me deu o convite. Você me deu o convite. Como você está falando que não conhece, então cadê o azeite? Já que eu te dei o convite para você vir na festa e você veio sem o convite, então você não entra. Certa feita, Rose, eu fui num casamento e lá tava falando lá que nós temos que ir de trajes. Então eu preparei a minha melhor roupa. E cheguei cedo, porque tinha até uma mesa para mim lá também, bonitinho. Mas o interessante é que na fila tinha um rapaz para recepcionar e pegando o nome. Sim. E essa pessoa, ela fazia assim, ela pegava do pé à cabeça olhando você para ver o seu traje. E tinha pessoa de tênis, tinha pessoas com uma roupa, não que eram indecorosas, mas não era como estava no convite, e essas pessoas não entraram. Que, portanto, falou assim, eu sou parente, manda chamar o dono da festa. E não, porque o dono da festa mesmo já estava ciente disso. Foi aqui no 21 de Carapicuíba. Então nós podemos entender que os trajes, nós temos que entender que no convite estava tudo lá escrito. Verdade. E você recebeu o convite e foi tudo diferente para essa festa. Mandou chamar a pessoa que estava fazendo a festa. Manda chamar que eu sou parente. Você não vai entrar. Porque está escrito deste jeito. Por que você veio de tênis e sapato? Por que você não veio Por que você veio de regata sendo que é camisão e gravata? Você está entendendo? Então as coisas aqui na Bíblia não é de qualquer jeito. Se o Senhor fez o convite, por que você não levou o azeite de reserva? Porque você achou que ele não ia tardar. Jesus está vindo para muitas pessoas. E pode ter certeza, o milagre vai acontecer, a festa vai acontecer, se você tiver azeite de reserva. Em nome de Jesus. Finaliza aqui para nós aqui. O 12? O 12 ou o 13? O 13. Vigiai-vos, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui, o escritor está falando aqui. Pra gente vigiar. Vigiar. Vigiar é o que mais? Pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós não sabemos o dia que Jesus vem. Pode ser a qualquer momento. E como é que está a sua lamparina? E como é que está o seu estoque de azeite? Que classificação que você está, das nércias ou da prudente? Isso vai mostrar você, esse balanço vai fazer você mesmo. Porque quem vai estar contente com você, quem vai estar contente com a situação é você mesmo. Você que vai saber se está em falta ou não. É você que vai falar o que você precisa ou não. Então que nessa noite você possa se encher de azeite. Porque quando nós falamos de azeite, ou até mesmo deste óleo, Rose, aqui fala do azeite, fala de separação. E a Bíblia nos fala que de azeite fala de unção. E a Bíblia nos fala que até mesmo a unção, ela despedaça o jugo. Ela quebra o mal. Então nós podemos entender que isso tem que ter na nossa vida constantemente. Você tem que ter esse azeite, você tem que ter este óleo sobre a tua vida. Você é a lamparina. E este azeite vai ser derramado através do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para que no dia que o Senhor vir, você possa estar preparado para a glória do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Olha só. Lucileide Santana, um beijo no teu coração, que Deus abençoe. Um beijo no coração da filhona, do marido, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a família. É a família Lucileide? Como é que fala, hein? Em nome do Senhor Jesus. Qual é o sobrenome da família aí? Passa para mim Santana. aqui, manda.
É Santana? É Santana? Isso. Manda aquilo, Cireide. Se é a Cireide. família, se é a família Santana, Santana, né? isso. Em nome do seu Senhor Jesus. Muito bem. O Alisson, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O Alisson Teles. Que Deus abençoe para a glória do Senhor. E tá a Alice também aqui, mandando aqui amém, né? Tá mandando um amém para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você manda aqui a mensagem, você que precisa de uma oração. Pastor Daras, eu preciso de uma oração na minha área física. Para nós vamos fazer uma oração aqui, Rose. E qual é a sua necessidade hoje? A sua. Para que nós possamos levantar um clamor a Deus e Deus possa te responder. Fala aqui para nós. A minha necessidade hoje, eu peço por a família mesmo, a saúde da população, da humanidade, porque hoje a gente está numa fase muito difícil, né? Desse vírus aí que a gente não conhece direito. Sim, verdade. Que tá assolando a vida das pessoas, tá tirando muita coisa da gente, né? Principalmente das pessoas que a gente não pode abraçar, beijar, a gente tá perdendo um pouco esse calor humano aí de estar junto com a família, com as pessoas que realmente nos faz bem, que a gente ama. Então hoje a gente pede mesmo, vamos pedir um clamor, colocar uma oração forte referente mesmo à vida das pessoas mesmo, que hoje está bem difícil, está bem complicado, né? Então o meu pedido hoje de oração é mesmo em prol da humanidade mesmo, por conta desse vírus aí que a gente não... É tão que a gente não consegue nem digerir direito. Mas verdade. É porque é muitas vidas sendo ceifadas por dia, né, Rose? Sim, muito. E isso dói a nossa alma, porque é uma dor dentro de nós. E nós vemos que é muitos amigos, colegas, e nós oramos a Deus. Eu acredito em Deus e não vejo nada de que eu acho ou acaso. Eu acredito que há uma permissão de Deus também para que a humanidade ela possa reconhecer a Deus como o único suficiente Salvador. Porque quando nós lemos aqui os livros dos reis, esses homens que eram os nossos líderes, quando eles se afastavam de Deus, a humanidade perecia. Então, quando a humanidade ela se distancia de Deus, Deus permite que a terra venha a ser assolada. Nós vamos lembrar de Moisés, Rose, que ele tinha que passar pelo vale de Refidim, e quem estava lá era os amalequitas, que era o dono daquele vale. E Moisés, ele foi pedir permissão, eles não permitiram. E Deus falou para eles, para chegar na terra de Canaã, tinha que passar por aquele vale. E é um vale que nós estamos passando. Refidim hoje é esta luta que nós estamos passando. E nós temos que passar por isso. Mas o interessante é que os amalequitas, eles não queriam que a nação de Deus passasse. E a Bíblia nos fala que Moisés ele subiu ao monte, subiu para o monte, lá no alteiro, ele levantou as suas mãos e começou a clamar a Deus, e o povo lá embaixo começou a vencer, Rose. Então a vitória do povo de Israel foi fruto de clamor, foi fruto de oração. Então quando nós nos reunimos unanimemente pelo mesmo propósito, eu acredito que a nossa oração Deus ouve. Salmo fala assim, clamou o pobre necessitado. Se está necessitada, Deus vai responder às suas orações. Então quando Moisés estava com seus braços levantados e estava clamando a Deus, Deus socorreu o teu povo. Mas a Bíblia nos fala que havia uma peleja lá embaixo. E quando seus braços começaram a pesar-os, a Bíblia nos fala que o povo começou a perecer. Aí entra uma união, porque estava Arão e Hur, que seguraram os braços de Moisés, e o povo de Israel venceu os Amaleque, ou os Amalequitas. Olha só que interessante. Então nós podemos entender que a vitória veio do fruto da oração, e junto com a oração veio a ação.
Porque você ora e também toma uma ação para que o milagre possa acontecer. É a mesma coisa você de falar assim, olha, as portas estão fechadas, eu preciso do milagre, eu preciso trabalhar e eu tenho um currículo bom, mas vou ficar em casa orando porque alguém vai ligar e a porta vai se abrir. Não. Você está orando, dá um norte aí, você está orando, o que tem que fazer, você? Não, você tem que buscar um caminho, né? Isso. Você tem que sair lá, Glória a né? Deus. Atrás do emprego, né? Então, Você tem que acreditar. tem que acreditar. Você né? tem que acreditar, você tem que ter fé, porque a Bíblia nos fala que eles clamaram. E tinha um de um lado segurando e o outro segurando. E lá embaixo Deus deu a vitória. Nós vamos clamar, mas nós temos que agir. Então quer dizer, eu vi que Moisés estava com seus braços pesados. Eu subi para ajudar. Então nos ajuda no clamor. Sim. Nos ajuda na oração. E Deus vai nos abençoar em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto muito assim de Davi na Bíblia, eu me deparo muito. Eu gosto muito de Elias, de Eliseu. Então eu pego esses exemplos assim para mim de Moisés, porque eu vejo que esses homens venceram e através das suas ações Deus deu o livramento. Então não vai ser diferente para nossas vidas. Você consegue assim, Rose, pegar alguém assim na Bíblia para você falar assim, nossa, eu na minha angústia, eu também, eu pego essa referência bíblica para que eu possa vencer, porque nós somos ser humano. Tem dia que você fala assim, cara, tá difícil hoje, mas não é que você vai desistir, mas você fala, tá tão difícil, o céu tá cinza hoje, parece que tá todo mundo, o sol do meio-dia tá lindo, mas para mim tá nublado. Verdade, bem por E aí. aonde você tira assim alguém assim, porque tem um personagem na Bíblia que você fala, cara, esse cara venceu. Você tira um exemplo, porque tem mulheres que vê como Maria, mãe de Jesus, que ela incentivou as outras mulheres a seguir o seu filho. Nós podemos ver como Dorca, nós vamos ver como Ruth. Nós temos muitas mulheres que elas venceram. Noemi, né? Então Débora. Então nós vamos ver muitas mulheres que elas foram um exemplo, foi um canal de bênção. E tem mulheres que falam assim, cara, tem um dia que o céu tá cinza pra mim, e quando eu vejo essa mulher aqui na Bíblia, que ela venceu, não vai ser difícil pra mim, eu vou vencer também. Verdade. Então assim, tem muitas assim na Bíblia assim que você pode tirar como exemplo. Você quer ver você... Eu gosto da história de Ana, eu acho que é muito forte. Legal. Né, eu acho que é forte a história de Ana. Eu até comentei com uma amiga, né? E ela fala assim pra mim, você me mandar um versículo pra mim tá lendo, porque eu não conheço. E eu falo sempre da Penina, que é difícil. Mas enfim, tem dificuldade mesmo que a gente precisa. A gente tem que passar, mas a gente precisa levantar a cabeça e correr atrás da dificuldade. Porque é momento, né? Mas passa. Em nome de Jesus, passa. Mas passa e a luta ela passa, mas a vitória quando ela vem, ela permanece. Verdade. E para vitória permanecer, você tem que ser persistente naquilo que é o seu objetivo. Hoje nós descemos do monte, nós encontramos um rapaz lá, qual é o nome dele? Fernando, não vou lembrar agora o nome desse rapaz. É verdade, fugiu da memória no momento. Isso, e quando eu desci do monte, eu vi aquele rapaz e por coincidência também nós levamos água, né? E eu ofereci água para ele, deixei água com ele. E eu orei por aquele rapaz e eu fiz uma pergunta. Qual era a expectativa? Sim, verdade. Qual era a expectativa dessa pessoa? Porque se você está desmotivado, a sociedade já fechou a porta. Você não acredita em você mesmo, como você vai levantar deste monturo, desse marasmo? Hoje tem uma enfermidade chamada depressão. Tem pessoa que se tranca dentro de casa, não come, não bebe. Tem pessoas que se trancam dentro de casa e falam assim, daqui ninguém me tira, já não quero mais trabalhar, já perdeu a vontade de tudo. Então nós podemos entender assim que se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar em você? Então, número 1, acredita em você, no seu potencial. Eu não estou falando de fé em Cristo. Mas se você não acreditar em você mesmo, que você pode mudar essa situação, porque quando eu vi aquele homem ali, eu falei, que expectativa tem de mudar este quadro?
Porque se você perguntar, eu quero viver assim. Aí vai lembrar do passado. A minha mãe, o meu pai, os meus amigos, o meu patrão. Aconteceu isso. Passado. Verdade. Jesus Cristo, eis que faz nova todas as coisas. Amém? Então assim, vamos ter esperança. Vamos ter fé em Cristo. E pode ter certeza que a nossa vida irá mudar para a glória do Senhor. Amém? Amém. Pega os nomes aqui, Rose, em nome do Senhor Jesus. Já quero agradecer a Deus a cada vida, que Deus abençoe. Hoje a programação foi diferente, mas foi bem gostosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Família Santana Reis. Ela deixou aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Família Santana Reis. Um beijo no coração. Deixa assim, tá? Verdade. Um beijo no coração. Eu estava falando aqui pro David. Não esquece. Da filha aqui da Lucileide, que ela foi lá. Um beijo, Sofia. Pra Sofia, que Deus Deus abençoe abençoe. mesmo. Foi a primeira de todos. E ali é o amor sincero, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Como a Alice também. Em nome do Senhor Jesus. E os demais irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Tem mais algum recado para dar? Não. Hoje nós estamos aqui, ó. Mesmo com o Murilo Antônio. Amém. Com o Ribamar, o Michel aqui, o Wilson. Michel Wilson é o Maicon, meu irmão. Isso, né? Sucesso aí. Sucesso. Né? Nessa nova empreitada aí, né? Sucesso. Né? Que a gente... Na verdade, assim, que seja depois uma reviravolta aí, né? Mas que você... Que você seja muito... Que você seja muito feliz na sua nova empreitada. E não desista. Não desista, isso, né? Estamos aqui, né? Uma nova empreitada aí não pode desistir. Isso, nunca. Porque... Nunca. Acredite. Porque assim, Rose, se você não acreditar nos seus sonhos, não vai ser eu. Verdade. Não vai ser o vizinho. E o interessante é que se você acredita naquela multidão de gente que fala pra você desistir, e pelo fato de você não desistir, alcançar, aí depois vai lá e fala, nossa, valeu a pena, hein? Nossa, você foi aquela vencedora mesmo, hein? Olha, ainda bem que você continuou, viu? Aí você tá lá na frente e a pessoa tá lá atrás, não sai. Você já viu aquela... Tem pessoas que você passa naquele mesmo lugar e aquela casa tá inacabada já faz 15 anos, 20 anos, 30 anos, meu jeito. É sonhos perdidos. Mas nós vamos orar por você e você vai terminar, vai viver o sonho, vai viver as promessas em nome de Jesus. Quer orar pelos nomes, em nome do Senhor Jesus? Para nós finalizar aqui da missa apostólica e nós sair daqui com chave de vitória nessa noite. Para a glória do Senhor. Já quero mandar um beijo aqui, tá? Ó, mandar um beijo para Alice, filha da Rose. Um beijo no teu coração, Alice. Amém. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Murilo, deixa o convite para você. Entre em contato comigo aqui no pessoal, tá? Para que nós possamos estar juntos. Ele tá trabalhando à noite. Misericórdia, Senhor da glória, tá? O Alisson, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucileide Santana, família Santana Reis, que Deus abençoe para a glória do Senhor. A todos os meus irmãos em Cristo, eu quero estar fazendo uma oração para a glória do Senhor Jesus Cristo e que você possa sair com chave de vitória. Sim, a gente precisa, vamos colocar o nome a Lucileide, que ela está pedindo oração pro Edson, né? Que ele é o cunhado dela que está hospitalizado, né? Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que vai dar tudo certo. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Soberano, bendito, eterno Deus Pai, diante da tua graça, tua misericórdia, eu já te agradeço por esta programação Rompendo Fronteiras. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a cada um dos teus filhos que está conectado conosco nesta programação. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a cada vida. Os teus filhos, Senhor Jesus Cristo, que está com Covid, que está internado, como a Rose mesmo aqui falou desta pessoa, Pai, desta enfermidade, o Senhor é poderoso, Jesus Cristo, de trazer de volta esta pessoa com saúde. Mas seja feito o teu querer e a tua vontade, Senhor da glória. Abençoa, Pai. Aleluia. Cada família, cada pai, cada homem, cada jovem, cada criança que venha ser renovado, transformado pelo poder do teu santo nome, Pai. Que este tempo logo possa se passar e as famílias possam se abraçar, que as famílias possam estar de volta, Senhor Jesus Cristo, no afago, no aconchego.
Em nome de Jesus, seja repreendido toda dor, toda enfermidade, toda tristeza. Abra as portas, Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra nos fala que tu tem a chave. Pai bendito santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esta programação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta quinta-feira. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Só tenho que te agradecer. Porque tu és Deus e além de ti não há outro, e meu coração se alegra por tudo que o Senhor fez e faz e está fazendo sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos dar a bênção apostólica. Sim. Estenda as suas mãos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração do meu pastor Alisson, saudade, viu? Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que possa estar sobre cada vida, quem crê, diga amém. Está terminado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória! Glória a Deus.
Amém.